Olá, bom dia! E hoje com o estudo bíblico eu venho trazer para vocês uma história que se encontra no livro de Mateus, no versículo 3. Essa história você vai encontrar de 13 a 17. Vai falar sobre o batismo de Jesus, né? E aí, muitos estudiosos, os arqueólogos, por que o batismo de Jesus está no livro de Mateus, né? Que Mateus era francês e também a maçonaria da França usava também a sigla Mateus, porque aí ele fazia a duplicação de pessoas. Mas por que está aqui? Porque com certeza os franceses viram esse batismo, né? E contemplaram. E também naquela época já tinha assim, falava capela, falava casa de Deus. Ainda não tinha aquela conotação de igreja em si na França. Mas já existiu o batismo, sim, quando criança. Aí por isso que muitas igrejas francesas dão o seguimento das igrejas católicas, porque era de costume, tanto para os italianos até para os ingleses e franceses, batizar quando a criança, assim, ou o pai ou a mãe escolhe a data mais ou menos, as crianças têm assim uns 5 meses ou 13 meses e batiza aí pede-se como é que é? A sacristia, porque até padre não tinha nessa época, não, falava sacristia. Existia o sacerdote, o nome era sacerdote de Deus e ia e batizavam as crianças. Mas ali fala da história do batismo. Eu vou ler aqui para vocês, para a gente poder fazer um ensinamento mais ainda do que significou o batismo de Jesus para aqueles que eram cristãos, né, crentes, sim, mas para o povo muçulmano que foi algo novo, né, algo diferente. E aí eles se espantaram porque essa história ela é bem incrível mesmo, né? Eu vou ler aqui para vocês. Ó, o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao do Jordão para ser batizado por ele. Então quem batizou Jesus foi João Batista, né? E João Batista era o que? Era samaritano, povo hebreu, porque era de costume, né? Se batizar quando fazia um seguimento. Então dá para ver que Jesus fez um seguimento aqui do povo hebreu, porque Jesus era hebreu, né? Mas claro que ele foi criado como muçulmano, o muçulmano não tem prática de batismo quando é criança, então por isso que Jesus só batizou bem mais velho mesmo, né? Após 30 anos, então. Então, é por isso que essa controvérsia, né? Foi que Jesus foi crescido com os segmentos da Torá, os segmentos do profetas do Alcorão. Não se batiza. Muito raro. Muitos vêm para o Brasil e costumam batizar, ou vai para a igreja católica, ou a igreja cristã, mas na prática muçulmana mesmo não existe batismo. Não, aí quando houve esse episódio do batismo de Jesus, quando o céu bem relata aqui que o céu abriu e Deus falou, né? Este é meu filho amado. Então eles viram que tinha um significado após esse batismo. E aí muitos não quiseram dar crédito para João Batista, para o povo hebreu, porque Jesus era também muçulmano, porque o povo hebreu se conota também como muçulmano e sabia que Jesus era filho de Deus. E foi aquela guerra, né? Mas Jesus, como tinha igreja, segmento da igreja do Nazareno, e também tinha alguns segmentos de coligação com eles, tinha que fazer a mesma prática, né? Batizar pelas águas. Então foi esse episódio de Jesus. Para a gente entender até um pouco essa história, aí teria assim que entrar nos costumes do povo muçulmano, né? Eles não se batizam mesmo, é uma luta mesmo. Por isso tem que ver aquela conversão, aí fala assim, aquele que era muçulmano se converteu para o cristianismo, para ser católico, aí eles se batizam. Mas a verdade, até hoje, o povo muçulmano não se batiza quando criança. Mas aqui Deus tinha testificado, né, que seria uma coisa boa sim, um batismo, né? Só que Jesus foi batizado bem mais com uma idade.
mas aqui relata no livro, né, de Mateus, porque é costume dos cristãos, dos crentes da antiguidade, batizar as crianças. Aí já falando de batizado, eu como tinha um segmento de rei, rainhas e de príncipe, meus pais também, eu fui batizada numa igreja inglesa, que hoje é Nossa Senhora da Penha, mas ali é uma igreja da Inglaterra, pelos príncipes nobres, que a gente se batiza assim quando criança, os príncipes, os reis. E depois, com eu fiquei, minha conversão ao cristianismo, né, ao evangélico, aí teve que ter um outro batismo. Aí também me batizei também. Então, o batismo é uma coisa realmente de Deus, né? É uma revelação de Deus para a humanidade. E assim como a primeira previações foi para Jesus em termos do batismo, de ver, de o povo muçulmano ver, dos profetas do Alcorão ver, até dos reis ver e saber que é um segmento certo, sim, o batismo. Um beijo, um bom dia para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Realmente é uma história para nós, para a humanidade, é muito importante, porque dá para a gente ver que realmente o batismo é uma coisa selada assim pelos reis, príncipes, nobres, desde a antiguidade, né? Desde a época contemporânea. E assim, Jesus também fez a revelativa. E ali o povo muçulmano deu para ver. Mas muitos mesmo, até hoje, eles se recusam, às vezes, a lidar ou a crer que eles têm que ser batizados, né? Mas cada um com as suas opções de escolha, né? A minha família tem por ser batizado também. Mas esse é um segmento de escolha mesmo, né? Um beijo e um bom dia para vocês. Um bom ensinamento bíblico.